Aí galera, um pouquinho mais tarde hoje, o consultório começa às 10, então eu tô dando uma puxadinha maior aqui no cardio. Em termos de história, que vocês sempre me perguntam, que diabo é essa touca de natação que você usa? Não é uma touca de natação, seu bando de pangaré. Essa touca é uma touca de futebol americano. Comprei nos Estados Unidos uns 12 anos atrás, porque eu não gosto de usar boné. A aba me incomoda, parece que me tampa a visão, eu fico incomodado. É engraçado porque quando eu era moleque eu usava boné até pra dormir, mas eu bodeei completamente. Então dias como hoje, que eu acordo com o cabelo mais ruim, eu enfio a touca e vou treinar, tá bom? Resolvido o mistério, é uma touca de futebol americano. Tá? Se vocês forem viajarem aí para algum país que tem esse esporte, vocês vão achar isso daí. Olha, coisa diferente de exercício, vamos ver isso aqui. A tinta vai para o tecido linfático, mas não sei se são estudos isolados. Gabriel, não faço ideia para onde vai a tinta, tá? Que eu saiba, a tinta... Flavinha, bom dia! Pessoal, Flávia Bugarelli, primeira nutricionista que me deu aula na vida. Isso, eu tenho 39, então faz 20 anos, tá? Eu tinha 19, a Flávia me dava aula de nutrição e ela era nutricionista que era responsável pelo ambulatório de nutrição e metabolismo do departamento de pediatria da Escola Paulista de Medicina em 99, 2000, 2001. E aí a gente tinha a árdua tarefa e feliz tarefa de cuidar de crianças obesas. É assim que começou minha vida dentro da parte da nutrição. Flavinha, que bom ver você hoje aqui de manhã. Um beijo grande pra você, saudade pra caramba. Professor Mauro Ghiselini, que honra tê-lo agora de manhã. Já estou combinando pra gente fazer o nosso vídeo lá para ensinar esse pessoal sobre abdômen aí, vai ser bem legal. Eu acho que na próxima semana ou na outra a gente já grava, mas eu vou confirmar a data e vou perguntar se o senhor pode. Interessante, Gui Góes fala de pressão alta é um tema importante, pessoal. É um tema bem importante. Faz sentido, André, porque a tinta na realidade ela é englobada por macrófago, né? E isso é uma das coisas que fixa ela no lugar. Mas eu sinceramente não manjo, eu tenho que perguntar pro meu irmão que é dermato. Vou fazer uma live com ele pra gente falar de tatuagem. Mas valeu. Aê, professor Mauro na dieta. Salve Rondônia. Não conheço NoFap. Hipotireoidismo e ganho de massa. Falo depois. André Pierin. Meu caro pajézão. Saudade de você, pajé. Vou te ver no Arnoldo. Vou? Então tá bom. Pô, André, então tem que fazer uma live. Eu, você, seu irmão e meu irmão, cara. Aliás, foda-se, gente. Deixa os caras falando. Pressão alta. Galera, melhor pessoa para falar de pressão alta para vocês é o Belmiro, mas eu acho que agora ele tá dando aula, ele não pode falar com a gente, tá? Parazão, beijão Pará, Fortaleza, mora no meu coração. O Belmiro, eu não lembro se foi o doutorado dele ou o mestrado que foi com pacientes hipertensos, e aí ele colocava a musculação como forma de fazer um tratamento, um ajuste pressórico. O que a gente sabe da pressão alta? Pessoal, doença crônico-degenerativa não é um negócio que você desenvolve para a noite e para o dia, tá? Tipo, acordei diabético, acordei hipertenso. Não é assim não. Nós temos todas as chances de evitar
problemas crônico-degenerativos, porque, na verdade, a gente vai ficando doente com o tempo. Então, como que funcionam as coisas? Eu vou dedar, antes de eu terminar esse negócio de pressão alta, o professor Tácito Júnior, papai, ele tá no estádio de saúde pública, e ele, em vez de estar trabalhando, estudando, ele tá assistindo essa live. Pode entrar lá no Instagram do Tácito, fala assim, vai pra aula, assiste a aula, seu cão, seu lixo, seu imundice. Pai, te amo, não vou te dedar pra sua professora, até porque acho que ela não tá assistindo essa live. Vamos voltar pra pressão alta então e doenças crônico-degenerativas. Então, pessoal, você não fica hipertenso da noite pro dia e você não fica também diabético da noite para o dia. O que acontece, por exemplo, no diabetes? Você vai aumentando sua resistência periférica à insulina, de forma que você começa a ficar hiperglicêmico ou ter descontrole glicêmico depois das refeições. Então você tem uma glicemia, que é uma glicemia borderline, 90, 95, às vezes até mais baixa que isso, 85. Só que quando você come, tua glicemia dispara, vai para 240, 200 e faz uns números absurdos. Só que ela volta ao normal dali 2, 3 horas e aí você fica com exames que são exames limítrofes, mas não é nenhum exame que te preocupe. O único exame que te dá a ideia de que você pode estar ficando diabético é a hemoglobina glicosilada. Por quê? Porque é uma hemoglobina impregnada de açúcar. É como se você tivesse caramelizado sua hemoglobina. Você tem calor, você tem açúcar, ela impregna na hemoglobina, assim como impregna nas proteínas transportadoras, por exemplo, o SHBG. E aí você começa a notar que o corpo ele fica aumentando o tempo de hiperglicemia que ele fica por dia. Por quê? Porque a hemoglobina glicosilada, por exemplo, ele é um exame que te dá uma ideia histórica das suas glicemias. Então, quando você tem uma hemoglobina glicosilada de 5,6, 5,7, isso significa o quê? Que a sua glicemia média para conseguir impregnar a hemoglobina dessa quantidade de glicose, ela é alguma coisa na casa de 120, 130, né? Ou seja, você está passando mais tempo hiperglicêmico do que normoglicêmico. Então o diabetes, ele vai caminhando desse jeito. Primeiro você é diabético depois da refeição. Depois você continua diabético 2, 3 horas após a refeição. 4 horas após a refeição. 5 horas após a refeição. Até uma hora que você fica completamente hiperglicêmico. Onde a sua hemoglobina glicosilada, ela fica alta, mostrando que sua glicemia média, ela fica sempre sustentada muito alta, e aí você começa a ter alteração da sua glicemia de jejum, aí você começa a ter modificação da sua relação que mede a resistência periférica à insulina, e aí você tem o quadro de diabetes estabelecido. E a hipertensão arterial? Segue mais ou menos o mesmo processo. Mas o que é interessante e qual a grande relação da hipertensão arterial com o exercício resistido? Também, não precisa ser o exercício só o aeróbico. Na hora do exercício, você tem um aumento da sua pressão arterial sistólica. Aí você fala, putz, isso é perigoso. Não quando é fisiológico. E não quando você começa o exercício normotenso. E como existe represamento de sangue na musculatura que está sendo trabalhada, por exemplo, você está treinando perna, tá? Eu gosto de falar perna. Então, quando você está treinando perna, por exemplo, grandes quantidades de sangue, eles vão ficar naquela musculatura que está metabolicamente ativa. Então, qual a tendência? A tendência é que a pressão arterial sistólica aumente e a pressão diastólica, ou seja, a pressão de enchimento do coração diminua. Por quê? Porque você vai ter mais sangue represado na musculatura, portanto, menos sangue para ser bombeado. O que começa a acontecer ao longo do exercício, então? Para tentar manter a perfusão, o teu corpo
ele lança a mão numa sequência de eventos. Qual o primeiro deles? O aumento do cronotropismo. Ou seja, antes de aumentar a sua pressão arterial, o teu corpo aumenta a frequência cardíaca. Por isso que sua frequência começa a subir. 120, 130, 140. A minha agora, por exemplo, está 130. Depois que o seu corpo esgotou a capacidade dele fazer cronotropismo, ou seja, quando o cronotropismo ele não é suficiente para manter a perfusão, o que ele faz? Ele aumenta o inotropismo, a força de contração. É aquela hora que você começa a sentir o batimento cardíaco aqui na fúrcula. É o que é isso? É o batimento aórtico. Então você está aumentando a sua força de contração para que você consiga aumentar a sua perfusão ou deixar a sua perfusão normal. Logo depois do exercício, então, o que acontece? Como você cessa o estímulo, mas existe ainda represamento de sangue na periferia, a tendência é a sua pressão arterial cair. Então você tem um aumento fisiológico durante o exercício, mesmo exercício intermitente, mesmo a musculação. E a musculação tem algumas vantagens em relação ao aeróbio para o paciente destreinado, tá? A gente pode falar isso outro dia. E tem uma queda da sua pressão na fase imediatamente pós-treinos. Tem uma normotensão. Conforme o treinamento vai progredindo, o que vai acontecendo então? O que é uma das coisas que o Belmiro estudou? Justamente ele estudou que existe uma progressão do tempo que você permanece normotenso. Olha o João, aumenta a pressão sistólica e diminui a pressão diastólica. É isso aí, João. Te vejo essa semana? Faz tempo que eu não te vejo, estou com saudade. Ver o coração daquele povo lá na clínica. E aí o que acontece? A tendência é que você vá normalizando os seus valores pressóricos com o tempo. Quando o seu treinador não deixou você treinar, porque você estava com uma pressão de 15/12, ou seja, 150 milímetros de mercúrio de pressão sistólica por 120 milímetros de mercúrio de pressão diastólica, ele na realidade estava te protegendo porque qual é o problema aí? Não é nem tanto a pressão sistólica, é mais a pressão diastólica mesmo, ela está muito alta. Então você pode ter uma síncope, você pode ter alguma coisa mais grave, mas que prefiro não falar para não ficar te sugestionando. Agora, você tem que investigar isso. Eu particularmente, eu acho que 15/12 não é uma pressão muito típica de fazer, está muito próxima essa pressão sistólica dessa pressão diastólica, tá? Como que você lida com isso? Você vai num cardiologista, seu cardiologista vai pedir para você um exame chamado MAPA. Esse exame ele é um monitoramento da sua pressão arterial de 24 horas, onde ele vai observar quais são os valores ao longo do dia e o que faz com que você tenha uma modificação, portanto, da sua pressão arterial. Se você estiver realmente hipertenso, ele vai te dar uma medicação para impedir que você faça remodelamento cardíaco, ou seja, que você perca tecido contrátil do coração, entre aspas, para impedir que você faça um endurecimento do seu coração. E quando isso daí estiver tratado, que ele vai saber através de ecodoppler cardiograma ou de um exame que o João está aqui, ele faz lá no consultório pro pessoal que treina, tá? Que é o speckle tracking, que é uma avaliação da contratilidade miocárdica, da deformação miocárdica, para saber se aquele coração está contraindo do jeito que ele tinha que contrair mesmo. E aí, se necessário, ele mantém a medicação e quando não for mais necessário, ele retira a medicação. Agora, o que é importante? Se você tem ou teve um episódio de hipertensão arterial, você precisa investigar, tá? Porque a maioria das lesões que acontecem quando o paciente é jovem, e eu imagino que você seja jovem, elas levam à insuficiência cardíaca numa idade mais avançada, mas precoce. Então, você vai ter um coração doente com 60 anos,
65. Eu sei que parece muito, mas cara, não é. 60 anos você tem que estar voando, você tem que estar no seu pico de cabeça, no seu pico de trabalho, tá? E assim, se você pode evitar uma doença grave como essa, é a coisa que você mais tem que se preocupar em fazer, tá? Então pega esse dado, aproveita que seu professor avaliou isso, procura um cardiologista, ele vai pedir alguns exames para você, provavelmente, já vou até te adiantar, ele vai pedir um teste ergométrico, um monitoramento de 24 horas da sua pressão arterial e um ecodopplercardiograma. Esses três provavelmente ele vai pedir. Teste ergométrico para saber seu tipo funcional. O mapa para ter ideia de como a sua pressão está se comportando nesse tempo. E o ecodoppler para saber se tem alguma alteração morfológica que pode interagir com esse problema e causar esse tipo de situação. Olha o João falando aqui, a gente já tem um paciente com insuficiência cardíaca grau 1, e é um paciente jovem, pessoal. Então isso é sério, tá? Se vocês têm qualquer alteração pressórica, procurem um cardiologista, vão investigar isso. Vocês vão fazer 3 examezinhos, vão voltar no seu médico, e aí vocês vão tratar isso de forma adequada, tá? Vocês vão ver que durante o tratamento muita coisa melhora. Tua disposição, a tua sensação de cansaço, muito do cansaço às vezes que a pessoa sente quando ela tem qualquer alteração vascular é o esforço cardíaco. Saibam que uma das maiores aferências de fadiga para o cérebro é o esforço cardiovascular. O cara que tem hipertensão, por exemplo, está com aquele coração bombando apertado, está sempre cansado. Vai andar um quarteirão, está morrendo, tá? Sabem como que descobre a causa da hipertensão? Aí a gente vai falar outro dia. Sabe por quê? Porque eu já estou há 40 minutos aqui. Eu preciso tomar banho. São 9 horas. 10 horas eu tenho que estar atendendo, tá? Então, ó, amanhã a gente está aí, a gente conversa de novo. Não percam, pessoal, pra gente bater papo. Beijo pra vocês. Boa quinta. Hora dessa live aqui. Deixa eu colocar o meu lapela. Meu lapela que é raiz. Oi, Vi. Aqui. Ah, meu lapela aqui, velho. Pronto. Acho que agora fica melhor, né? Não fica o barulhão da bicicleta. E aí, galera? Bom dia, Léo. Como é que é? Tudo bem? Bom dia, Everton. O que vocês querem falar hoje? Já programei aqui 150 quilocalorias aqui pra gente trocar ideia. E daqui a pouco eu tenho que falar no meu também. Deixar meus filhos sozinhos. Bom dia, como seria em inglês? Bom dia, Sean. Não, é good morning. E aí, Anderson? Como é que é? Abração pra Alemanha, então, Pernilongo. Pré-contest. O que você quer falar de pré-contest, Léo? Me dá uma orientada aí, a gente conversa. Bom dia, Luiz. Pré-contest é um tema legal. Por onde você quer começar? Dia Ferraz. Dia Fábio. Dia Gabriel. Dá para fazer fase de depressão sem retirar totalmente o carbo? Sim. Vou te dar um exemplo de um atleta que faz isso, Eduardo Correia. Correia, ele faz como é que fala? Até a fase final dele, ele não tira o carboidrato. Ele mantém comendo fish and pasta até o dia da competição. Ele não desnutre. Mas por que o Correia não desnutre? Porque ele é muito regular na alimentação.
Ele não costuma fazer lixo, não costuma fazer nada disso. Ele tem uma alimentação extremamente quadradinha, extremamente regrada. Então, ele acaba não fazendo lixo, então ele também não precisa tirar o carboidrato na fase final para detonar. Até porque, pessoal, se você começa a tirar o carboidrato, o músculo começa a ficar flat. Sobre nutrição, primeiramente visando queima de gordura, mas preservando o aspecto de cheio da musculatura. Beleza, Léo. Então, ó, essa fase de preparação, um pouquinho antes do pré-contest, aí a gente já está entre a fase inicial do pré-contest e realmente o pré-contest. A gente chama de pré-contest aqueles 16 a 12 semanas antes da competição, né? Mais que a coisa aperta mesmo ali nas 3, 4 semanas antes da competição. Bom, como eu estava dando exemplo para vocês do Eduardo, o Eduardo, para contest dele, começa com 22 semanas antes da competição. Então ele começa 6 semanas antes do que a maioria do pessoal, para justamente conseguir um físico mais denso. O que influi você começar um pré-contest antes em relação à densidade do físico? Influi que é um físico mais regular, você dá tempo do seu corpo se ajustar de forma mais eficiente às variáveis de treino e de dieta. Então, é como se você evitasse aquelas mudanças bruscas de velocidade metabólica determinada ou por cortes bruscos de caloria ou por aumentos bruscos de quantidade de atividade física. Quando você fala de variação de dieta, Léo, a primeira coisa que me vem na cabeça é o que a gente chama de carb cycling, tá? Carb cycling é uma forma de você meio que variar a quantidade de líquido que você tem no corpo, pelo menos em primeira instância, determinado pela variação de insulina e glicogênio que você tem no seu corpo. Só que, qual é o grande problema? Para você ter síntese de músculo, você precisa ter insulina. Então, se você tira muito tempo a glicose, você tira, claro, parte do glicogênio. Isso faz o músculo ficar parecendo mais rígido. Só que, se você mantém por muito tempo, a falta de insulina faz com que o músculo ele perca a nível de síntese proteica dele. Então, o que acontece? Você pode fazer a retirada do carboidrato, ou nem a retirada, a diminuição dele, até o momento em que você sente que o teu músculo ele atingiu o ápice dele de rigidez e ele está começando a perder. É aquela sensação que a gente chama de flat, de murcho. Para vocês que estão chegando aí agora, né, ou que não tem uma intimidade muito grande com o esporte, quando a gente fala que alguma coisa está flat, está round, o que é isso? Flat é quando o músculo, apesar de definido, ele está meio macilento. A gente chama isso de bandeirar também, que ele está tremulando. Você não consegue fazer uma contração mais intensa. Sim, Léo, até porque é uma sinalização. A sinalização mais importante para a hipertrofia, né? As 3 coisas que estão ligadas à hipertrofia muscular são aminoácidos, insulina e treinamento resistido. Treinamento resistido determinando síntese proteica muscular, a insulina e os aminoácidos determinando o que é o nutriente e o que é o estímulo para a síntese proteica. Bom, e por que você aumentaria o carboidrato? Porque, pessoal, lembra que eu falo para vocês que a gente não ajusta, na verdade, a forma da pessoa, a gente ajusta a capacidade física. Então, se você corta o carboidrato durante um período mais longo, o fato de você ter pouco glicogênio muscular faz com que a tua resposta ao treino ele comece a ficar diminuída. Sabe quem vocês podem começar a seguir para se inteirar mais disso? O professor Tácito Pessoa Júnior, tá? Sigam o Tácito, que ele foi um dos caras que eu mais vi que ele olha a coisa
científica, mas com uma visão prática muito grande. Até porque ele treina pra caramba. E foi a pessoa que me chamou a atenção de que músculo não tem glicose, músculo tem glicogênio. Então, quando você vai depletando o seu glicogênio, você vai perdendo capacidade de treino. Pensa o seguinte, não é insulina, aminoácido e treino resistido que faz com que você faça músculo na sua célula. Isso não sou eu que estou falando, quem está falando isso é Stuart Phillips e mais Brad Schoenfeld, toda essa galera aí que é o... Como é que chama? Como é que chamava aquele time da NBA? Dream Team. Então era esse Dream Team aí da pesquisa científica. Então essa galera fala isso. Você tirou o carboidrato, automaticamente você fez o quê? Tirou o glicogênio. O músculo não tem glicose, ele tem glicogênio. Então a glicose que você consome antes de treinar, ela é utilizada para N funções, porém ela não consegue sustentar um treinamento intenso, porque ela não está no local que precisa estar para servir de combustível para você conseguir treinar. Então o que acontece? Uma das 3 coisas que você tem para sustentar o ganho de massa muscular, que é o treinamento resistido, começa a cair, porque você não tem glicogênio, aí você não tem treino, aí você não tem estímulo. Só que quando você tira o carboidrato também, o que acontece? O nível de insulina começa gradativamente a cair. Só que isso é uma curva em U, pessoal. Porque o que acontece? Quando você começa a entrar em cetogênese, tá? O teu organismo, ele começa a entender que você está numa situação de perigo, tá? A cetogênese, ela vai te dar um resultado positivo somente num momento. Na fase inicial, quando seu organismo ele vira a chavinha e começa a produzir corpo cetônico para sustentar a sua sobrevivência. Nesse momento, como você sabe que isso aconteceu? Que você joga fora grandes quantidades de água. Então é aquela mijação de quem tirou o carboidrato que não para mais. Acorda 3, 4 vezes à noite para urinar, passa o dia inteiro xixizando. E o que é esse xixizão? Isso, pessoal, em grande parte é a água que está intramuscular, é a nossa hipertrofia sarcoplasmática. Então não é tão legal perder essa água, tá? Pois bem, a segunda fase da cetogênese, depois desse período, é aumentar a sua resistência periférica à insulina. Aí o que começa a acontecer? Sua musculatura começa a sofrer. Por quê? Por mais que você tente treinar e por mais que você fique cansado, lembra que a gente já conversou que o cansaço ele não é uma boa medida para a intensidade ou a qualidade do treino. Fala aí, Fabião, bom dia. O cansaço ele é subjetivo. Se você dormiu mal, você está mais cansado. Se você comeu mal, você está mais cansado. Então, isso são coisas que vão interferir na tua rotina de forma que você não possa confiar no seu cansaço para você se orientar em relação à qualidade do treinamento que você fez. Segunda coisa, quando você aumenta a sua resistência periférica à insulina, você tem 2 reações muito importantes no músculo. Primeiro, uma vasoconstrição. Sim, você tem vasoconstrição mediado por via de uma aptinase, que faz com que você diminua, portanto, o aporte sanguíneo para a tua musculatura. Isso por si só já faz com que você diminua a capacidade de trofismo do músculo, ou seja, a capacidade de alimentação do músculo. Só que, quando você diminui isso, e você lembra que o músculo precisa de nutriente e de insulina para chegar numa situação anabólica favorável, você lembra, ou você vai entender que essa diminuição do leito vascular vai criar uma situação de dificuldade da insulina chegar no músculo. E quando diminui a insulina muscular, pessoal, diminui a hipertrofia. Por isso que às vezes você vai ver o cara que faz cetogênese, e que é entusiasta de cetogênese, e que
Tem um físico até legal, porque tem muita gente que tem um físico legal apesar de fazer isso. Por isso que você olha, mas o músculo, ele não está bem cheio, ele não está bem... o formato dele não está tão legal assim, tá? Que é o que a gente chama de roundness. Exemplo de roundness. O bíceps do Jay Cutler ou o bíceps do Phil Heath, que você vê que ele é todo redondinho, perfeito, parece uma bolinha de músculo. Essa sensação dele tá cheio, isso que a gente chama de roundness. Então o cara na cetogênese, ele perde essa sensação. E por mais que a pele esteja fina, você tem uma depressão calórica também, você tem um músculo que é meio molenga, que é meio macilento e que não responde bem ao estímulo do treinamento. Então voltando lá, a pergunta do Léo. Como que fica a variação de alimentação quando você está na fase pré-contest? Léo, a fase pré-contest, ela é você ajustando seu avião para pousar. Pensa que numa longa viagem, você está lá, 30 mil pés, 10 km de altura, a 900 km por hora. Quando você vai pousar, você está a 1000 pés, 300 metros de altura, tentando acertar a pista de pouso. Seu avião está ali, você está manobrando, o rabo para cá, nariz para lá, bico, não sei o que. Isso é o pré-contest. E para você fazer um approach, muitas vezes, de uma situação que você fez um off-season muito pesado, ou que você se destreinou e teve que aumentar agudamente a quantidade de exercício para você chegar num resultado mais legal, você precisa de alguma forma para você normalizar essa capacidade física. E aí o que você faz? Você faz essa variação para provocar, com esse põe e tira de energia, forçar uma renormalização. E aí você tem que ter a noção só de quando colocar e quando tirar. Então lembra dessas duas etapas. Tirou o carboidrato, aumentou a diurese, você está entrando em cetogênese. Se você deixar isso passar muito, você começa a perder massa muscular. Então, diminuiu a diurese, o que você vai fazer? Você vai devolver o carboidrato. Como você sabe que você diminuiu a diurese? Simples, você controla quanto água você bebe. Pessoal, a primeira coisa que a pessoa descobre quando ela vai fazer dieta é que ela tem que pesar a comida. E a primeira coisa que ela descobre quando ela vai competir é que ela tem que medir o quanto de água ela bebe. Porque a gente prescreve isso de acordo com o peso corporal. Então, em geral, de 30 a 50 ml de água por quilograma de peso corporal por dia. E se você estiver fazendo um washout de sódio, sem tirar o carbo, ou seja, você está baixando o nível de sódio para diminuir retenção, sem retirar o carboidrato, aí essa quantidade de água ela pode subir até 70 ml por quilograma de peso corporal. Então é um cara de 100 quilos tomando aí 7, 8 litros de água por dia, tá? Bastante coisa. Se você controla isso, você tem noção lá, sei lá, eu bebi 5 litros de água hoje, minha diurese foi 5.600. Quando sua diurese começa a diminuir, começa a bater 5, começa a bater 4.600, né? Você já está começando a reter líquido de novo por causa do aumento da resistência periférica à insulina. Antes de acontecer isso, você tem que voltar para o carboidrato. Se você deixar isso prolongar, você fica lá tentado a deixar sua pele afinar mais, só que aí você começa a reter líquido, e para você retirar esse líquido é difícil, por quê? Começou a reter líquido porque aumentou sua resistência periférica à insulina, esse líquido ele vai tender a ficar por quê? Porque quando você devolver o carboidrato, a sua insulina sobe e reabsorve mais sódio. Então você vai ganhar água em cima da água que você já tinha ganhado, porque você tinha um aumento da sua resistência periférica à insulina. Ficou foda isso? Assiste o vídeo de novo que vocês vão entender, eu prometo para vocês. Aprendizado é por repetição. Então, sem mistério, Léo, entrou com a queda de carboidrato, aumentou a diurese, é que está funcionando, começou a diminuir a diurese, hora de retornar ao carboidrato.
o peso que você vai ganhar, 6 a 10% do seu peso total, né? É hora de você já pensar em tirar o carboidrato de novo, que é isso que você ganha mais ou menos em glicogênio e água. E aí, pensa o seguinte, vamos falar de número. Você estava com 100 quilos, você caiu para 96, então a diurese voltou ao normal, hora de voltar o carbo. Voltou para 100 quilos, hora de tirar o carbo de novo. Então você vai brincando de tirar e colocar para fazer esse ajuste. Claro que isso, Léo, é uma forma geral. Você tem que testar em você para ver o quanto é a sua capacidade de reter líquido, sua capacidade de desprezar líquido, tá? Em algumas situações, a gente tem um galãozinho para medir o quanto de xixi a gente faz, para ter essa noção, tá? Mas, no geral, o pessoal é bem sensível e nota essa questão da diurese com bastante precisão. Principalmente que você para de acordar à noite para fazer xixi, ou então começa a acordar à noite para fazer xixi. Ficando atento a isso, tranquilo. Fechado? Porra, Léo, adorei o assunto. Obrigado, viu, meu? Pouca gente comenta isso daí. Obrigado do help hoje aí. Corpos cetônicos. Então, corpos cetônicos você tem tanto que a proteína fica alta, como que você tem corpo cetônico formado de gordura. Você tem as duas coisas. Normalmente, por causa de gordura. O que você observa em relação à cetogênese e que você vê no exame de sangue é um aumento bem grande da ureia. A ureia de um cara que treina ela é alta, um cara que treina forte, porque o turnover muscular é alto, 45, 50, ela vai para 70, ela dá umas estouradas assim. Você fala, tá detonando o rim. Na realidade não, você está detonando massa muscular, é que o rim está filtrando, né? Aí você vê sempre o aumento de ureia e creatinina. Como que você sabe que não está detonando o rim? Porque tem um exame que a gente pede verificador para medir a taxa de filtração glomerular. Isso traz segurança do que a gente está fazendo. Beleza? Então tá bom. Léo, sucesso para você, tudo de bom. Que você tenha uma jornada muito bem sucedida, feliz, segura. Que você tenha o melhor do esporte. E o que a gente puder fazer por aqui, a gente vai trocando ideia. Beleza? Vou deixar essa live salva para você lá no meu YouTube. Mas logo eu publico aí quando vai ser, porque tem umas lives que eu preciso publicar ainda. Tá bom? Meu YouTube, pessoal, Paulo Musi é o meu nome. Vocês vão achar lá. Tem treino meu com o Marcelo. Tem já algumas lives que a gente fez por aqui. E aí, entrem lá, comentem, perguntam. Sempre uso de assunto pra gente falar. Tá? Beijão, bom dia pra vocês. Bom cardio para os que forem fazer, bom trabalho para os que forem trabalhar, bom treino para os que forem treinar.